E a terceira ecocese a meio, quando na sala de estar onde jogavam o conde, Maria Dmitrievna e a maioria dos convidados de honra, se arrastaram as cadeiras e os velhotes, depois de tanto tempo sentados, se espreguiçaram, guardaram nos bolsos as carteiras e os porta-moedas e se dirigiram para o salão. À frente ia Maria Dmitrievna com o conde, ambos de caras muito alegres. O conde, com uma cortesia muito cômica, à moda do bailado, ofereceu o braço em arco a Maria Dmitrievna. Endireitou-se um sorriso muito especial, de galhardia e manha, iluminou-lhe a cara, e mal foi dançada a última figura da ecocese, o conde bateu as palmas e gritou para os músicos das galerias dirigindo-se ao primeiro violino. Simeon, sabes tocar o Danilo Cupor? Era a dança preferida do conde, que a dançava já desde a juventude. Danilo Cupor era, na verdade, uma das figuras da Anglese. Olhem para o papá, gritou Natasha, para toda a sala, completamente esquecida de que dançava com um adulto, dobrando até aos joelhos a sua cabecita, encaracolada e desfazendo-se num sorriso sonoro. Efetivamente, todos os presentes olhavam com um sorriso para o madurão alegre, que ao lado da sua imponente dama Maria Dmitrievna, mais alta do que ele, arredondava os braços, sacudia-os ritmadamente, endireitava os ombros, torcia os pés, batendo-os levemente e com um sorriso cada vez mais largo na sua cara redonda, preparava os espectadores para o que se ia seguir. Mal se ouviram os sons alegres e provocadores da Danil Cupor, semelhantes aos do alegre Trepak, todas as portas do salão se encheram de rostos sorridentes das criadas de um lado e dos criados do outro que acorreram para ver o seu amo divertir-se. O nosso paizinho, vejam só. Ah, que grande homem, disse alto numa das portas a ama seca. O conde dançava bem e sabia que era bom naquilo. Já a sua dama não sabia nem queria saber dançar bem. O corpo enorme da senhora mantinha-se muito rígido, com os braços fortes caídos, entregara o seu indispensável à condessa para guardar. Apenas o seu rosto sério, mas bonito, dançava. O que se exprimia em toda a figura redonda do conde, em Maria Dmitrievna, exprimia-se-lhe na cara cada vez mais sorridente e no nariz a levantar-se. Porém, se o conde, cada vez mais entusiasmado, fascinava os espectadores com figuras inesperadas e hábeis e com os saltinhos leves dos seus pés macios, Maria Dmitrievna não os fascinava menos com os seus esforços mínimos nos movimentos dos ombros e dos braços em arco, nas voltas e no sapateio. Causava uma impressão bem merecida, aliás, e cada um lhe dava o devido valor, tendo em conta a sua corpulência e a sua permanente severidade. A dança tornava-se cada vez mais animada. Os outros pares não atraíam as atenções nem se preocupavam por atraí-las. Toda a atenção se concentrava no conde e em Maria Dmitrievna. Natasha, exigindo que olhassem para o paizinho, puxava as mangas e os vestidos de todos os presentes, que, já sem isso, não tiravam os olhos dos dançarinos. O conde, nas pausas da dança, restabelecia o fogo, abanava as mãos e gritava aos músicos que tocassem mais depressa. Célere, mais célere, cada vez mais célere, com uma genica cada vez maior, o conde expandia-se, voava em torno de Maria Dmitrievna, ora em bicos de pés, ora nas pontas dos tacões. Finalmente, virando a sua dama de frente para a cadeira dela, fez o último passo, ergueu o pé para trás, inclinou a cabeça banhada de suor e executou um gesto floreado com a mão direita, no meio dos risos e dos aplausos estrondosos, sobretudo Natasha. Os dançarinos pararam, finalmente recuperando o fogo, a grande custo, e limpando as caras com lenços de cambraia. Assim é que se dançava nos nossos tempos, ma chère, disse o conde. Ah, que Danilo Cupor, disse por sua vez Maria Dmitrievna, resfolgando penosamente e arregaçando as mangas. 18. Enquanto em casa dos Rostov se dançava a sexta Anglese, com os músicos já a desafinarem por causa do cansaço, já com os criados e os cozinheiros extenuados a prepararem o jantar, o conde Bezukov foi acometido pelo sexto ataque de apoplexia. Os doutores anunciaram que já não havia esperança de salvação. O doente, depois de uma confissão surda, comungou. Faziam-se os preparativos para a extrema-unção e por toda a casa reinava aquela azáfama e aquela espera inquieta próprias destes transes. No exterior da casa, por trás do portão, acumulavam-se os cangalheiros, na expectativa da rica encomenda do funeral do conde, escondendo-se das carruagens que iam chegando.
O comandante em chefe de Moscovo, que volta e meia mandava ajudantes de campo para se informarem do estado do conde, acabou por aparecer pessoalmente para o último adeus ao famoso dignitário dos tempos de Catarina II, o conde Bezúkhov. A magnífica sala das recepções estava cheia. Toda a gente se levantou respeitosamente quando o comandante em chefe, depois de ter passado meia hora a sós com o doente, saiu do quarto deste, respondendo de passagem e de leve às vénias que lhe faziam, tentando passar o mais depressa possível pelos médicos, pelos eclesiásticos e pelos parentes, todos com os olhos cravados nele. O príncipe Vassili, que nos últimos dias emagrecera e se tornara mais pálido, acompanhou o comandante até à saída e, pelo caminho, disse-lhe qualquer coisa em voz baixa, várias vezes repetida ao que parecia. Depois de se ter despedido do comandante em chefe, o príncipe Vassili sentou-se numa sala vazia, apoiando o cotovelo no joelho e tapando a cara com a mão. Ficou assim algum tempo, levantou-se e, numa passada insolitamente rápida, olhando em volta assustado, dirigiu-se pelo corredor comprido para os aposentos do fundo da casa para ver a princesa mais velha. As pessoas que estavam na sala tenuemente iluminada falavam umas com as outras num sussurro irregular. E de cada vez que a porta que dava para os aposentos do moribundo se abria com um gemido fraco, quando alguém entrava ou saía, calavam-se e espetavam nela os olhos inquiridores e expectantes. O limite humano, dizia um velhinho eclesiástico à senhora que se sentara ao seu lado e o ouvia ingenuamente, há um limite humano e ninguém o ultrapassa. Estou cá a pensar, não será já tarde para a extrema-unção? Perguntava a senhora com ar de quem não tinha opinião própria sobre o assunto. É um grande sacramento, mãezinha, respondeu o clérigo, passando a mão pela careca com algumas farripas grisalhas alisadas. Quem era? O próprio comandante em chefe? Alguém perguntou no outro extremo da sala. Que ar jovem ele tem. E notem que já passa dos 60. Com que então dizem que o conde já não reconhece as pessoas? Até já lhe queriam dar a extrema-unção, não? Conheci um homem que a recebeu 7 vezes. A segunda princesa saiu do quarto do doente com os olhos vermelhos de chorar e foi sentar-se ao lado do Dr. Laurent, que numa pose elegante apoiava um cotovelo na mesa, debaixo do retrato de Catarina II. Très boa, dizia o doutor, respondendo à pergunta da princesa sobre o que achava do tempo. Muito bom, princesa, e depois em Moscovo parece que estamos no campo. Então não é, disse a princesa suspirando. E então ele pode beber? Laurent ficou pensativo. Ele tomou medicamento? Sim, tomou. O doutor consultou o seu relógio Breguet. Pode tomar um copo de água fervida, mas ponha uma pitada. Mostrou com os dedos finos o que significava uma pitada. De cremor tártaro. Caso nenhum, que não houve ainda, dizia o médico alemão a um ajudante de campo, que ficasse alguém vivo depois do terceiro ataque. E que jovial era o homem, respondeu-lhe o ajudante de campo. Quem será que vai ficar com esta riqueza toda? Sempre desejosos haverá, respondeu o alemão sorrindo. Todos os olhos se voltaram de novo para a porta. Era a segunda princesa que entrava, com a bebida para o doente recomendada pelo Dr. Laurent. O doutor alemão aproximou-se de Laurent. Talvez ele ainda viva até amanhã, perguntou em francês o alemão com péssima pronúncia. Laurent, apertando os lábios, abanou severa e negativamente o dedo, erguido à frente do nariz. Hoje à noite, o mais tardar, disse baixinho, com um sorriso decoroso e autossatisfeito com a sua compreensão e descrição clara do estado do paciente. Depois afastou-se. Entretanto, o príncipe Vassili abriu a porta do quarto da princesa. O quarto apenas era alumiado pelas 2 lamparinas que ardiam diante dos ícones e cheirava bem, a incenso e flores. Estava também atulhado de móveis, guarda-trapos, pequenos armários, mesinhas. Por trás do biome via-se a colcha branca de uma cama alta com um colchão de penas. O cãozinho ladrou. É o senhor, mon cousin. A princesa levantou-se e compôs o cabelo que tinha, como sempre, tão incrivelmente liso como se fosse talhado da mesma peça que a cabeça e estivesse coberto de esmalte. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Fiquei assustada. Não, está tudo na mesma. Vim só falar de um assunto contigo, Catiche, disse o príncipe, sentando-se com ar cansado na poltrona, de onde a princesa se levantara. Aqueceste mais o quarto, disse. Pois bem, senta-te aqui e conversemos. Já pensava que tinha acontecido alguma coisa, disse a princesa. E com a sua expressão imutável, dura como pedra, sentou-se de frente do príncipe e preparou-se para ouvir.
Tentei adormecer, meu príncipe, mas não consigo. Então, minha querida, disse o príncipe Vassili, pegando na mão da princesa e, como era seu costume, puxando-lhe para baixo. Era claro que aquele, então, dizia respeito a muita coisa que ambos compreendiam sem mais palavras. A princesa, com o seu tronco incomensuravelmente comprido, seco e direito, assestava no príncipe o olhar frontal e impassível dos seus olhos cinzentos e salientes. Abanou a cabeça e, com um suspiro, olhou para os ícones. O gesto dela podia ser interpretado como uma expressão da sua tristeza e abnegação, ou então como uma manifestação de cansaço e de esperança num descanso próximo. O príncipe Vassili interpretou-a como uma expressão de cansaço. E para mim, achas que é mais fácil? Disse ele. Estou esfalfado como um cavalo de aposta. Mesmo assim, tenho de falar contigo, Catiche, muito a sério. O príncipe Vassili calou-se e começou a torcer nervosamente as bochechas, ora para um lado, ora para o outro, dando-lhe à cara uma expressão desagradável que nunca lhe era vista quando visitava os salões. Também os olhos dele não eram os de sempre, ora se mostravam brincalhões e descarados, ora espreitavam, assustados a toda a volta. A princesa, segurando no colo o cãozinho, com as suas mãos secas e magras, olhava atentamente o príncipe Vassili nos olhos. Era bem claro, no entanto, que não estava disposta a interromper o silêncio com qualquer pergunta, mesmo que fosse obrigada a ficar calada até ao dia seguinte. Veja, minha querida princesa e prima Catarina Semionovna, continuou o príncipe Vassili, abordando o assunto do seu discurso com uma evidente luta interior. Em momentos como este é preciso pensar em tudo. É preciso pensar no futuro, em si, minha princesa. Gosto de vós todas como se fossem as minhas próprias filhas, tu sabes. A princesa olhava do mesmo modo turvo e imóvel. Por último, é preciso pensar também na minha família, continuou o príncipe Vassili, empurrando com irritação a mesinha e olhando para o lado. Sabes bem, Catiche, que vós, as 3 irmãs Mamontov, juntamente com a minha mulher, somos os únicos herdeiros diretos do conde. Eu sei que é penoso para ti falar e pensar nestas coisas. Para mim também não é fácil. Mas, minha amiga, já passei os 50, tenho de estar preparado para tudo. Sabes que mandei chamar o Pierre, porque o conde, apontando claramente para o retrato dele, exigiu a sua presença. O príncipe Vassili olhou interrogativamente para a princesa, mas não conseguiu perceber se ela tomara consciência das palavras dele ou se simplesmente olhava. Não pare de rezar, respondeu ela. Por uma coisa, meu primo. Que Deus tenha misericórdia dele e permita que a sua alma maravilhosa abandone serenamente esta... Sim, está muito bem, continuou o príncipe Vassili com impaciência, esfregando a careca e puxando para si com raiva a mesinha que afastara. Mas, enfim, trata-se de que, como tu própria sabes, no inverno passado o conde redigiu um testamento segundo o qual deixava toda a fortuna a Pierre, omitindo os herdeiros diretos e nós. Não é o primeiro testamento que ele faz, disse calmamente a princesa. Mas não podia constituir Pierre como seu herdeiro. Pierre é filho ilegítimo. Ma chère, disse bruscamente o príncipe Vassili, apertando contra si a mesinha, agitando-se, acelerando a fala. E a carta que o conde escreveu a sua majestade, em que pede a perfilhação de Pierre. Os méritos do conde bem vês garantem que o seu pedido seja respeitado. A princesa sorriu como sorriem as pessoas que acham conhecer melhor o assunto do que aqueles com quem falam. Digo-te mais, continuou o príncipe Vassili, agarrando-lhe na mão. A carta foi escrita, embora não tivesse sido enviada, e sua majestade sabe da sua existência. A questão é saber se foi destruída ou não. Se não foi destruída, então, quando tudo acabar, o príncipe Vassili suspirou, dando a entender com isso o que subentendia quando disse tudo acabar, e forem abertos os papéis do conde, o testamento e a carta serão entregues à sua majestade e o pedido dele, com toda a certeza, será respeitado. Pierre, como filho legítimo, receberá tudo. E a nossa parte? Perguntou a princesa, sorrindo ironicamente, como se tudo fosse possivelmente isso. Mas minha própria Catiche, é claro como a luz do dia. Neste caso, ele é o único herdeiro legítimo de tudo e vós não herdareis nada. Minha querida, tens de saber se o testamento e a carta foram escritos e se foram destruídos depois. E se por alguma razão foram esquecidos em qualquer parte, tens de saber onde estão e encontrá-los, senão... Era só o que me faltava, interrompeu a princesa com um riso sardónico e sem alterar a expressão dos olhos. Sou mulher e, a seu ver,
Nós somos todas parvas, mas eu sei perfeitamente que um filho ilegítimo não pode ser herdeiro, um bastardo. Acrescentou, supondo que, com esta tradução, provava definitivamente o infundado da opinião do príncipe. Como é que não percebes, Catiche? És tão esperta, como é que não percebes? Se o conde escreveu de facto essa carta à sua majestade, pedindo o reconhecimento do filho como legítimo, Pierre já não será Pierre, mas o conde Bezúkhov, e receberá tudo de acordo com o testamento. E se o testamento e a carta não forem destruídos, a ti não calhará nada, a não ser a consolação de que foste virtuosa e tudo o que daí se depreende. Com certeza. Eu sei que o testamento foi feito, mas sei também que não é válido, e o senhor, meu primo, parece considerar-me uma imbecil, disse a princesa com aquele ar que usam as mulheres quando supõem que têm qualquer coisa de espirituoso e insultuoso para dizer. Ouve, minha querida princesa Caterina Semiovna, recomeçou com impaciência o príncipe Vassili. Não vim aqui para altercar contigo, mas sim para falar como uma parente boa e querida, uma verdadeira pessoa da família sobre os teus próprios interesses. Repite pela 10ª vez que se a carta ao imperador e o testamento a favor de Pierre estiverem entre os papéis do conde, tu, minha queridinha, assim como as tuas irmãs, não sereis herdeiras. Se não acreditas em mim, acredita nos peritos. Acabei de falar com Dmitri Onufritich, foi o advogado da família, e diz a mesma coisa. Qualquer coisa então deve ter mudado repentinamente nos pensamentos da princesa. Os seus lábios finos empalideceram ainda mais, os olhos não mudaram. E da sua voz, quando começou a falar, jorravam trovões que nela própria, pelos vistos, esperava de si. Essa é boa, disse ela. Nunca quis nem quer nada. Derrubou o cãozinho dos joelhos, compôs as pregas do vestido. Esta a gratidão, esta a recompensa a quem tudo lhe sacrificou, disse. Formidável, ótimo, eu não preciso nada, príncipe. Pois, mas não és sozinha, tens irmãos, ripostou o príncipe Vassili. A princesa não ouvia. Sim, eu já sabia. Há muito que eu já sabia, mas tínhamos esquecido de que, a não ser a baixeza, o engano, a inveja, as intrigas, a não ser a ingratidão, a mais negra ingratidão, não tinha mais nada a esperar desta casa. Sabes ou não sabes onde está esse testamento? Insistiu ao príncipe com umas convulsões de bochechas ainda maiores. Sim, fui uma parva. Ainda tinha fé nas pessoas. Amava-as, sacrificava-me por elas. Mas só ganha na vida quem for repugnante e infame. Eu sei de onde vêm as intrigas. A princesa quis levantar-se, mas o príncipe não deixou, agarrando-lhe na mão. A princesa era o retrato de quem, repentinamente, se desiludiu com todo o género humano. Olhava raivosa para o seu interlocutor. Ainda há tempo, minha amiga. Não te esqueças, Catiche, tudo isto foi impensado da parte dele. Feito num momento de raiva no meio da doença e depois foi esquecido. A nossa obrigação, minha querida, é emendar o erro dele, aliviar os últimos momentos, impedindo esta injustiça, não deixando que ele morra com a ideia de que tornou desgraçadas as pessoas que sacrificaram tudo por ele. Acabou a princesa a frase. Tentou levantar-se, mas o príncipe voltou a impedi-la. Coisa a que ele, de resto, nunca soube dar valor. Não, meu primo, acrescentou a princesa com um suspiro. Hei de lembrar-me sempre de que neste mundo não se pode esperar recompensa, de que neste mundo não existe honra nem justiça, neste mundo temos de ser manhosos e maus. Bem, vejamos, acalma-te, conheço bem o teu coração magnífico. Não tenho um coração maldoso. Conheço o teu coração, repetiu o príncipe. Prezo muito a tua amizade e gostaria que tivesse a mesma opinião a meu respeito. Acalma-te e vamos pela razão, enquanto ainda não é tarde. Ainda temos um dia, talvez uma hora. Conta-me tudo o que sabes do testamento e, sobretudo, onde é que ele está, deves saber. Apanhamo-lo imediatamente e mostramo-lo ao conde. O conde, de certeza, que já se esqueceu dele e também vai querer destruí-lo. Já percebeste que o meu único desejo é cumprir religiosamente a vontade dele, não? Eu só estou aqui para isso. Estou aqui só para o ajudar e para vos ajudar. Agora percebi tudo. Sei de onde partem estas intrigas. Sei sim, disse a princesa. Não se trata disso, Alminha. É a sua protegida, a sua querida Ana Mikhailovna, a quem eu não aceitaria nem como criada de quarto. Essa mulher nojenta, abominável. Não percamos mais tempo. Nem me falo nisso. No inverno passado enfiou-se aqui em casa e contou ao conde coisas tão repugnantes sobre nós, tão porcas, principalmente sobre a Sophie, que nem me atrevo a repeti-las, ao ponto de o conde adoecer e não vos querer ver durante 2 semanas. Foi nessa altura, eu sei, que ele escreveu esse papel nojento, abominável. Mas eu sempre pensei que esse papel não significava nada. Ora, aí está, porque não falaste disso antes? Está na pasta com incrustações que o conde guarda debaixo da almofada.
Agora sei, disse a princesa sem responder à pergunta. Sim, agora sei que se tenho um pecado na alma, um grande pecado é o meu ódio por essa megera, quase gritou a princesa, completamente demudada. Por que é que ela se enfia cá em casa? Mas eu hei de cantar-lhes todas, há de chegar o momento. E hoje ficamos por aqui.